Bem, pessoal, é natural e muito comum que nesse período do verão aumente muito os casos de virose. E eu vou explicar para vocês por que isso acontece, o que é que você deve fazer para evitar, o que é que você deve se preocupar, o que você não deve, né? Vamos lá. Todas as vezes, mesmo antes da pandemia, a gente sabe que nesse período do verão a gente aumenta vários tipos de virose, né? Em especial as gastrointestinais, né? As famosas enterites, que podem ser virais, podem ser bacterianas, mas no caso, como a gente está falando de virose, muitas são virais. O que acontece? Você pega um vírus e cada vírus tem um comportamento diferente. O mais clássico quando a gente fala de virose é o quê? De vias aéreas superiores, né? Que aí vem a influenza, vírus social respiratório, a própria Covid não deixa de ser um vírus que afeta essa região e dá coriza, dá tosse, dá às vezes uma febrezinha, né? Uma dificuldade para respirar, aquela moleza no corpo, esse é o clássico, né? Uns mais intensos, como a gripe, como a Covid, mais intenso ainda do que a gripe, mas por as características de pegar células dessa região, vias aéreas superiores. Né? E existem alguns vírus que atingem nosso trato gastrointestinal. As viroses que atingem nosso trato gastrointestinal, o que é que elas fazem? Né? Elas estão nessa região e elas causam sintomas gastrointestinais. As diarreias, dores abdominais, flatulência, aumento de número de gases. Todo esse aspecto vai te dar uma série de sintomas. E o que é que confunde, se a gente está falando de verão no Brasil, né? As infecções bacterianas, que aí é um cenário diferente. Por quê? Tendo infecção bacteriana é muito mais sério, muito mais grave. Tem quadros de infecções bacterianas que pode dar sepse, então o paciente pode ter um quadro gravíssimo que leva à morte. Precisa de tratamento com antibiótico, porque o antibiótico vai matar aquela bactéria e vai evitar que aquilo se espalhe. Quais são as grandes diferenças? Clinicamente, às vezes é muito parecido. Normalmente, a bacteriana ela é muito mais sintomática. A febre é muito mais alta, a quantidade de secreção, muitas vezes parecendo pus, né? Muitas vezes com sangue, né? As dores, o quadro clínico do paciente ele fica mais prostrado, isso lembra uma infecção bacteriana. Às vezes você vai ter dúvidas, às vezes é uma criança que não sabe referir direito, ou você acha que o paciente ficou muito incomodado, está muito prostrado, leve na emergência. Por quê? O médico muitas vezes vai colher exame para separar entre uma infecção bacteriana de uma viral. E algumas vezes, só pela história clínica, ele vai dizer que é viral, classificar como as famosas viroses. Eu sei que nenhum paciente gosta desse termo, mas é o termo que a gente usa, não está errado fazer isso, né? Porque você não sabe qual é o tipo de vírus. Então você classifica como um grande grupo de doenças causadas por vírus. E o tratamento normalmente é parecido. São medidas suportivas, né? Hidratação, uma série de aspectos, tá bom? Espero que tenha ajudado. É com muita virose, tanto respiratória como gastrointestinal. Se está sintomático, está com incômodo, procura o médico para ele te orientar melhor. Espero que tenha ajudado.